Boa tarde, pessoal. Gravação aqui da correção da atividade 12. Essa que eu disse que ia corrigir no grupo hoje. Bom, era uma atividade relacionada à conquista da América Espanhola por parte dos espanhóis, né? Então, a gente tem aqui um primeiro texto falando como que se deu esse processo de conquista e tal, falando que para eles foi muito importante as alianças que eles fizeram com os inimigos dos astecas e dos incas. Nesse processo foi importante as doenças que foram trazidas pelos espanhóis, que encontraram os povos pré-colombianos sem imunidade, o organismo deles não tinha imunidade, eles acabaram morrendo com essas doenças, principalmente a varíola. Os espanhóis também tinham superioridade de armas, as armas deles eram superiores às armas dos astecas. E, como eu falei, as alianças que eles fizeram com os inimigos dos povos pré-colombianos. Aí, a primeira pergunta aí, na verdade, a primeira atividade era para você pesquisar o significado no dicionário de cada uma dessas palavras. Aliança é o ato ou efeito de aliar-se. É um pacto, um ajuste, um acordo. É a união harmoniosa de coisas diferentes entre si, certo? Então, aliança é quando você faz um pacto com outra pessoa ou com outro grupo, né? Confronto, combate, é uma luta. Ação de se opor violentamente a, no caso, alguma coisa. É uma briga. O confronto pode ser entre policiais e bandidos, uma partida de futebol, uma disputa entre adversários ou rivais, um confronto esportivo, enfim. E resistência é ação ou efeito de resistir, de não ceder nem sucumbir. É uma aptidão para suportar dificuldades. Defesa contra um ataque. Opor forte resistência a assaltantes, aqui no caso da definição do dicionário. Então, deixa eu limpar aqui o negócio. Vou limpar aqui mais a tela. Minha câmera. Parece que eu estou saindo embaçado. Não melhorou muita coisa, não. Então, quando você resiste, quando você luta contra alguma coisa que está querendo te conquistar, certo? Aí a 2 perguntava assim: a conquista dos astecas foi um dos capítulos da conquista da América Espanhola realizada após a chegada dos europeus. O texto traz ora espanhóis nativos fazendo alianças, ora confrontando e momentos de resistência. Identifique no texto trechos que falam sobre esses momentos. Então, a aliança. A conquista dos incas e astecas só foi possível porque inúmeros povos conquistados por incas e astecas aliaram-se aos espanhóis na esperança de se libertarem de seus algozes. Então, existiam povos que os próprios incas e os próprios astecas haviam conquistado, assim como os espanhóis queriam fazer com eles. E esses povos se uniram aos espanhóis para se libertar dos incas e também dos astecas. Confronto. A conquista da América Espanhola ocorreu principalmente por meio da violência, o que foi bastante ressaltado em relatos da época. A história nos conta a vitória dos espanhóis sobre os nativos à custa do extermínio destes. Então, os espanhóis mataram nas guerras os astecas e os incas. Resistência. Em várias partes da América, entretanto, houve resistência dos nativos, que lutaram para sobreviver. Outros, em contrapartida, optaram por fugir. Agora, a 3. Tinha as palavras e você tinha que completar os espaços vazios de um parágrafo, né? Que são as palavras para você escolher. E onde está sublinhado aqui era o local do espaço vazio que foi completado. Então, a gente pegou essas expressões aqui do quadro para completar a frase. E olha como a frase ficou. A conquista da América Espanhola foi o nome dado ao processo de dominação dos espanhóis sobre os nativos encontrados na América, recém-descoberta.
A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América em 1492 iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante todo o século XV. Questão 4. A história nos conta a vitória dos espanhóis. Essa aqui é o mesmo enunciado da questão 2. Na maioria dos casos, os espanhóis lutaram em cenários extremamente adversos, pois estavam em número consideravelmente inferior ao dos nativos. Apesar disso, existem motivos que ajudam a entender a vitória dos espanhóis. Quais foram esses principais motivos? Explique cada um deles. Aqui o enunciado está falando que os espanhóis chegavam em número de 100, 150, 200 espanhóis contra 50 mil, 100 mil, milhões de povos pré-colombianos. O que explica, então, que os espanhóis venceram a batalha contra esses povos? Primeiro, eles trouxeram uma arma mortal, mesmo sem saber. Eles trouxeram uma arma mortal em seus corpos chamada doenças. A varíola foi a principal. Aqui no Brasil, teve fatos que os portugueses contaminavam de propósito tribos indígenas para os indígenas morrerem e eles assumirem o controle daquela região, certo? Então, as doenças foi uma das explicações. A segunda explicação, a superioridade de suas armas. As armas utilizadas pelos espanhóis eram superiores, principalmente porque eles tinham espadas, as bestas, que é um arco bem poderoso para atirar flechas, os arcabuzes e etc. E as alianças, eles fizeram alianças com os inimigos dos astecas e dos incas, como a gente já falou em outra questão. Número 5. Explique qual era o papel e as exigências da coroa para as expedições de conquista da América e quem financiava estes investimentos. Olha aqui, ó. Não havia financiamentos da coroa para as expedições. Quem, em geral, eram financiadas por banqueiros interessados no retorno financeiro dessas expedições, caso fossem encontrados metais preciosos. Entretanto, era necessária uma autorização da coroa para que uma expedição fosse realizada. Hoje, sabe-se que inúmeras expedições foram realizadas de maneira clandestina. Toda expedição autorizada pela coroa tinha como obrigação o pagamento do quinto de imposto, a cobrança de 1/5 ou 20% de todas as riquezas obtidas. Então, a coroa não financiava, mas a coroa liberava. Se você quisesse vir para o Brasil, você tinha que, vir para a América, você tinha que ter a autorização da coroa espanhola. E se fosse encontrada riqueza, tinha que entregar a quinta parte para a Espanha, né, 20% de tudo. Número 6. Explique com suas palavras como se deu esse processo de exploração e violência na América Espanhola. Olha o que eu coloquei. Nos primeiros anos, a colonização espanhola aconteceu apenas nas ilhas do Caribe, com a implantação de cidades e da mineração de aluvião. Rapidamente, as populações nativas do Caribe foram quase completamente dizimadas, ou seja, mortas. Em várias partes da América, entretanto, houve resistências dos nativos, que lutaram para sobreviver. Outras, em contrapartida, optaram por fugir. Além disso, muitos espanhóis tentaram defender os nativos, denunciando as violências cometidas. A mortalidade foi gigantesca e estima-se que cerca de 80% da população nativa original tenha morrido durante o século da conquista. Então, ali no século XVI, praticamente 80% da população nativa morreu lutando contra os espanhóis. Muita gente. Isso aqui foi um genocídio, galera. Aí, seguindo aqui, a gente tinha um outro texto explicando como que foi o fim dessas civilizações da antiguidade na América, o fim dos astecas, dos incas e dos maias. Textinhos pequenininhos. Aí vinha a número 7, um quadro demonstrando a conquista da cidade de Tenochtitlan, capital
do Império Azteca. E tinha algumas perguntas que era para você responder com resposta pessoal. Então, como você não está presente no vídeo, eu vou dar a minha resposta. Letra A. O número de pessoas pintadas no quadro é grande? Sim, imenso. A gente pode ver muita gente. A gente vê astecas e vê espanhóis, uns lutando contra os outros. Quem está sendo retratado? Os espanhóis e os astecas. C. O que está sendo retratado? A batalha dos espanhóis para conquistar o Império Azteca. Letra D. Qual é o local onde este evento está se passando? Na cidade de Tenochtitlan, que é a capital do Império Azteca. Letra E. Descreva com suas palavras esse evento. Então, vou usar minhas palavras para descrever aqui. Para mim, é um evento muito triste, porque a gente vê uma superioridade de armas muito grande dos astecas, embora eles, aliás, dos espanhóis, embora eles sejam em número inferior. Para mim também foi muito injusto, porque essa cidade foi literalmente tomada à força, na base da guerra, da mão dos astecas. A cidade era dos astecas e veio o Hernán Cortés com suas tropas e literalmente surrupiou, usurpou o domínio dessa cidade. Os astecas perderam sua cidade, sua capital, para os espanhóis. Número 8. A conquista dos astecas foi um dos capítulos da conquista da América Espanhola, realizada após a chegada dos europeus deste continente. Os astecas foram uma civilização mesoamericana que habitava a região do atual México e mantinham sob domínio seu imperador, Montezuma, uma vasta população e vários territórios. De acordo com o texto, o que foi decisivo para a destruição do Império Azteca? A resposta é o sistema de alianças que os espanhóis selaram durante o conflito foi decisivo para a destruição do Império Azteca. Então, os espanhóis se aliaram a inimigos dos astecas e juntos eles derrotaram aquele império. Número 9. Quando o texto diz que os objetivos dos espanhóis eram dois, conquistar riquezas e almas, isso significa que os objetivos eram econômicos e religiosos, porque os espanhóis foram com o objetivo de encontrar ouro e riquezas, mas também com o objetivo de levar os índios, os astecas, a conhecerem o cristianismo, o catolicismo. Então, desse motivo, eles queriam riquezas, né, e salvação. Então, letra C, econômicos e religiosos. Isso é questão de prova, galera. Número 10. A conquista do Império Inca, diferentemente do Azteca, foi mais demorada. Alguns aspectos dificultavam o avanço dos espanhóis. Quais foram esses aspectos? Primeiro, geográficos, porque os incas estão na região da Cordilheira dos Andes. Deixa eu te mostrar como que é a Cordilheira dos Andes aqui. Olha aí, Cordilheira dos Andes. Tá vendo? Tanto que é difícil atingir essa cordilheira. Olha só, aqui a gente está vendo a cidade de Machu Picchu. É uma região montanhosa. Essa cidade hoje só está em ruínas, mas na época que os espanhóis chegaram, era a cidade, era uma cidade habitada. Agora olha só imagens da cordilheira. Por esse motivo, os espanhóis tiveram dificuldade de conquistar esse território. Vou voltar para a nossa atividade. Tá aí. Só um momento. Bom, então, pessoal, os aspectos geográficos, as estradas e também o fato de, aqui na atividade, na resposta, fala que os inimigos dos incas, eles não tinham tanta raiva dos incas como os inimigos dos astecas. Então, os espanhóis tiveram dificuldade de se aliar a esses. Número 11. Qual é a principal hipótese que os historiadores usam para justificar o
desaparecimento do Império Maia, olha a resposta. O Império Maia teria desaparecido por questões climáticas. Este império foi atingido por fortes secas e assim foi desaparecendo gradualmente e reduzindo-se a pequenas aldeias, e que quando os espanhóis aqui chegaram já não mais existiu. Diferentemente dos astecas e dos incas, os maias eles não entraram em guerra com os espanhóis, mesmo porque o Império Maia já havia se extinguido, já havia chegado ao fim por conta dos problemas climáticos. Eles enfrentaram muitas secas e as pessoas e as cidades foram desaparecendo aos poucos. Por último, tem uma cruzadinha, você vai ver ela no grupo, eu vou mandar essa correção aqui lá, e aí você confere, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Deixa eu terminar o vídeo. Galera, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.